A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia, né? Glória a Deus que estamos aqui mais uma vez. Hoje é um dia que nós vamos adorar ao Senhor. E para nós iniciarmos esse culto, eu queria convidar você, se você tiver com a sua Bíblia na mão, a abrir a Bíblia no Salmo 117. Caso você não esteja com a Bíblia, não tem problema, tá? Acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Irmão, é importante que nesse momento que nós estamos iniciando o culto, nós viemos nos conectar com o nosso Senhor. Amém? Nesse período de pandemia, né, que nós estamos em casa, né, reclusos, a gente tem visto muito a questão de que você não pode ficar tão próximo dos seus familiares. E uma das coisas que eu sempre reclamava, que eu sempre falava, é que eu não tinha tempo, porque o trabalho, a igreja e também muitas vezes porque tem que estudar um pouco do violão, a gente acaba tendo que aprender um pouco sobre música devido a estarmos no Ministério do Louvor. E uma das coisas que eu falava é que eu não tinha tempo. Só que depois que começou essa quarentena, se tem uma coisa que nós temos é muito tempo. E através de uma conversa com o pastor Harris, eu entendi uma coisa importante a respeito de quando nós estamos parados, quando nós estamos com tempo. É que existe muita coisa que a gente precisa fazer e tem coisas que a gente necessita fazer. Mas se tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, é de nos comprometer com Deus. E é uma coisa que eu preciso. E esse período de quarentena foi muito bom para me dar tempo. Teve muitos pontos negativos, mas se teve uma coisa muito positiva, é que uma coisa que eu jamais vou poder reclamar é que eu não tenho tempo. E eu diria que tem tempo para tudo, assim como Salomão falou, tem tempo certo para todas as coisas, e eu acredito que esse é o momento, o tempo de nós estarmos conectados com o Senhor. Amém? Então feche os teus olhos, nós vamos começar o nosso culto, e eu queria convidar você nesse momento a adorar o Senhor um pouco, declarar que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, agradecer a Deus por esse momento em que nós podemos nos conectar com Ele, agradecer a Deus porque meio em todas essas dificuldades que nós temos passado nos últimos dias, o Senhor é conosco, Ele continua nos abraçando e cuidando de nós do mesmo jeito. Amém? Então nesse momento, de olhos fechados, começa a engrandecer o nome do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui, porque a Tua presença é melhor do que tudo, Jesus, porque nós podemos nos conectar contigo, e que, embora as situações sejam complicadas, sempre tem um jeito. O Senhor sempre tem como consertar tudo, Deus. Nesse momento nós queremos colocar diante das Tuas mãos as nossas vidas, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor quem é que dá o escape. Seja conosco mais uma vez. Encher a minha casa, enche a minha vida essa noite, Jesus. Só Tu és santo, Jesus.
só tu és digno. Santo, Santo, mostra-nos tua face, mostra-nos tua face. Santo, Santo, mostra-nos tua face, mostra-nos tua face. e os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, cantam santo, santo é o Rei. Cantam santo, santo é o Rei. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono, Cantam santo, santo é o Rei. Santo, Santo, mostra-nos tua face, mostra-nos tua face. Santo, mostra-nos tua face. Mostra-nos tua E nós queremos ver os seus olhos como chama. como chama. E nós queremos ver os seus olhos. E nós queremos ver os seus olhos como chamas. E nós queremos ver os seus olhos como chamas. Santo, Santo, mostra-nos tua face, mostra-nos tua face. Santo, Santo, mostra-nos tua face. Santo, mostra-nos tua face. Mostra-nos tua face. Antes de nascer, escolhido fui, o seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora
somos dois ou três ou mais, e encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Jesus, santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar agora o pastor Harrison, vai trazer uma palavra de Deus para nós. Amém? Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na igreja para trazer uma mensagem de Deus, da parte de Deus, eu creio assim, para a vida dos irmãos. Em sinal de reverência a Deus, vamos começar o culto. O culto já começou com o ministério de louvor. Mas mais uma vez queremos te pedir aos irmãos para baixar a sua cabeça
em sinal de reverência à palavra de Deus. E vamos começar a ministrar. Antes disso, nós vamos orar. E que o irmão, você que está aqui na igreja, feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Baixe a cabeça e medite um pouco comigo. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, queremos mais do Senhor e menos de nós. Que o Senhor, essa noite, Senhor, venha ministrar os nossos corações. Que o Senhor seja o alvo. Que o Senhor faça, Senhor, acontecer algo novo em nossas vidas. Porque precisamos mais do Senhor em nossas vidas. Afasta de nós, Senhor, aquilo que tem nos afastado do Senhor. Assim nós já te oramos e te agradecemos, porque sabemos que essa palavra que vai ser lançada, ela não vai voltar vazia. Que ela faça o efeito necessário, Senhor, na minha e na vida dos meus irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Aquele que crê, diga amém. Queridos, nesse período o Senhor tem ministrado o meu coração a respeito desse tempo. Um tempo difícil, mas um tempo com alinhamento do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Versículo 3. Que fala o seguinte, queridos. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Querido, essa palavra, ela veio ao meu coração nessa semana para trazer essa mensagem para a igreja. Eu queria que os irmãos agora abrissem sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, também, versículo 20. A palavra diz assim: estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando eles ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo uma barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pelas águas. Amém, queridos? Amado, o tempo de hoje está parecido com o tempo de Noé. Deus está dizendo: até quando, querido, eu e você vamos permanecer na mesmice? Até quando eu e você vamos levar a vida de qualquer jeito diante de Deus? Porque eu acredito, querido, que Deus está avisando, assim como Ele avisou no tempo de Noé, para um povo perverso, um povo que era desobediente à palavra de Deus, que era desobediente o que Deus tinha determinado para aquele povo. O nome dessa pregação é o que está acontecendo. O que Deus está permitindo nesse tempo. E eu acredito, querido, que é um tempo de confronto. Porque só existe mudança, querido, quando tem confronto. Só há mudança quando tem confronto. Então o que nós estamos vivendo é um confronto, querido. Para que eu e você venhamos sair dessa situação mais fortalecidos. Amém? E eu acredito plenamente, querido, que isso que está acontecendo é o Senhor alinhando o seu propósito nessa terra e nas nações. Muitas pessoas têm nos perguntado: pastores, é o fim dos tempos? Queridos, não é o fim dos tempos, é o começo.
Porque vai ficar pior, querido. E como vai estar você que está aí no seu lar? Como vai estar eu diante de Deus? Eu quero pedir aos irmãos que compreendam que isso é o começo. Eu acredito dessa forma. Porque vai ficar pior, porque está escrito lá em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 31. Que as situações do mundo vai piorar. Mas o Senhor, Ele está alinhando um povo para levar para o céu. Porque o noivo, Ele vem buscar uma noiva limpa. Uma noiva que está se preparando. Uma noiva que está ansiosa. Nós temos que estar ansiosos, querido, para as coisas de Deus. Amém? Olha, querido, no tempo de Noé, Deus ficou triste. No capítulo 6, versículo 6, diz que Deus ficou triste com a sua criação. E lá no versículo 7, Deus ficou com um coração tão pesado, querido, que tomou uma decisão. Vou mudar essa situação. Eu acredito que Deus diz, eu tenho que mudar, eu tenho que trazer algo novo. Então eu vou desaparecer da face da terra essa gente que criei. Mas Deus, Ele é tão bondoso, querido, que no capítulo 6, no versículo 8, vamos lá ler versículo 8 de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8, diz assim: mas o Senhor Deus aprova o que Noé fazia. Querido, através da vida de um homem diferente, num período onde havia muita perversidade, querido, Deus escolheu um homem, viu em um homem diferente, para acreditar ainda que tem pessoas que podem fazer tudo diferente nessa terra. E o que eu acredito, é que Deus está esperando de mim e de você uma mudança. Pessoas diferentes, querido. O homem Noé, um homem direito, que sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo. Noé vivia em comunhão direto, querido, com Deus. Como o irmão Christian disse, muitos de nós dizíamos, falta de tempo para ler as escrituras, falta de tempo para orar, falta de tempo para entrar em comunhão com os irmãos, o trabalho não deixa. Querida, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então não há desculpa, principalmente nesse período que eu e você estamos em casa. Tem pessoas que têm a necessidade ainda de ir trabalhar. Tem pessoas ainda que estão fazendo os seus deveres porque é necessário. Mas há tempo para todas as coisas. Eu queria que os irmãos também abrissem lá no capítulo 7 de Gênesis. Não feche a tua Bíblia. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois o Senhor Deus disse a Noé: entra na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Você consegue compreender isso, querido? Esse texto me ensina uma coisa. Ele me ensina que na vida, na casa de Noé, só ele, querido. A Bíblia está dizendo, era só ele que era certo, que fazia as coisas certas. Mas o que é que também eu aprendo com isso? Muitas pessoas da sua casa vai ser salva pela sua vida.
porque através da sua vida, Deus vai trazer misericórdia para entrar no seu lar. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para o seu parente, diga para os seus filhos: não perca a barca, ou não perca a arca. O Senhor está fechando a porta, querido. O Senhor está fechando a porta. Querido, o Senhor falou para Noé num período de desobediência total de um povo. Em Gênesis, deixa a sua Bíblia aberta. Eu preciso fechar porque o espaço do púlpito é pequeno. No capítulo 7 ainda, querido, no versículo 13. A palavra diz assim: nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca, junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E as suas mulheres com ele entraram, animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, o que se arrastava pelo chão e as aves. Querido, através da vida de Noé, um homem justo dentro do seu lar, que vivia em obediência a Deus, ele levou para dentro da arca do Senhor a sua família. Muitos de nós, queridos, achamos que o nosso parente ele não vai mudar, que ele não vai se converter. Ei, querido, isso é engano. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos a Deus. No versículo, querido, 16 do capítulo 7, o Senhor fechou a porta. Grande oportunidade, querido. Deus está dando às nações. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus está te dando uma grande oportunidade. Querido, essa semana, como eu disse que essa palavra veio ao meu coração essa semana, um irmão da igreja me perguntou: pastor, o que Jesus faria se ele estivesse diante dessa pandemia? Querido, a resposta, ela veio imediata no meu coração, porque eu tenho ouvido muitas palavras de Deus ao meu coração, e a palavra que veio foi a seguinte. Eu falei para ele: Jesus estaria pregando sobre salvação e sobre o reino de Deus. Quando eu entendi, querido, que dois jovens iam saindo de uma situação, a Bíblia diz que era dias de pavor, de terror no tempo da morte de Jesus. E dois discípulos de Jesus iam saindo do caminho, iam para a estrada, iam para a cidade de Emaús. Mas Jesus foi diante deles, querido. Ouviu o que eles estavam conversando. E a palavra de Deus diz que Jesus falava com eles, pregava para eles a respeito da história de Moisés. Até eles terem um entendimento, querido, quem estava falando era o próprio Cristo. E o que foi que aconteceu? Imediatamente, querido, eles voltaram para Jerusalém. Pastor, o que é que o senhor quer falar através dessa palavra? Querido, aonde você está, se você está saindo do propósito, dos caminhos do Senhor, está na hora de voltar, querido. Foi isso que eles fizeram, foram contar a Pedro o que tinha acontecido com eles. Então, se Jesus estivesse nesse período de pandemia, o que eles estavam fazendo? Pregando sobre salvação e reino de Deus. E o que estamos fazendo dentro do nosso lar? Muitas vezes no WhatsApp direto, no Face, no Instagram, e deixamos as escrituras muitas vezes de lado. Querido, está na hora de voltar ao começo. Querido, saia deste período que está vivendo diferente. Esse é um período de mudança, preste atenção.
de você rever os seus conceitos, de você agradecer a Deus o que está acontecendo, sim, porque você está se descobrindo, você está descobrindo quem são os seus filhos, quem é a sua esposa, quem é o seu marido, quem são os seus parentes e verdadeiramente quem são seus amigos. Então é um período de mudança, querido. Veja a oportunidade nesse tempo. O Senhor falou que iria acabar com a população, com tudo, querido. Mas Ele viu um homem justo, obediente em todas as coisas com o Senhor. Querido, preste atenção. A Bíblia diz, querido, que na construção da arca ou da barca, em algumas versões, o Senhor mandou Noé fazer uma janela, querido, na parte de cima, e mandou também fazer uma porta na lateral. Quando as águas, queridos, começaram a baixar, Noé poderia abrir aquela porta? Não, querido. Sabe por quê? Apocalipse 3:7, abra sua Bíblia aí. Olha que coisa tremenda, querido, e impactante. Lendo as Escrituras e tendo a revelação, queridos. Por que Noé não abriu a porta, em vez ele abriu a janela? Não é porque as águas ainda estavam ali, querido. É porque está escrito na palavra de Deus, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, aleluia. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Querido, quando Deus abre uma porta, não tem quem feche. Se Deus te deu algo, ninguém vai fechar. E quando Ele fecha, não tem quem abra, querido. Nem um escolhido dele igual Noé. Então entenda, querido, esse período que você está vivendo, esse período que nós estamos vivendo, tudo está no controle de Deus. Noé pensava em Deus quando ele desceu da barca, querido. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Abra sua Bíblia aí, ou deixe, ou se ela já está aberta. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros de cada espécie e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra. Por enquanto só até aí, queridos. Queridos, em agradecimento por ter salvo a ele e a sua família, ele fez um sacrifício. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é um altar em agradecimento ao Senhor. É você chegar para os seus filhos, chegar para a sua família e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. E fazer uma oferta agradável ao Senhor, um altar, querido. Através desse altar, olha o que foi que Deus disse: nunca mais destruirei a terra. Através de uma oferta agradável, querido. Através de uma oferta, Deus trouxe esperança para mim e para você, querido. Quando tudo isso passar,
ofereça um sacrifício a Deus. Pela sua vida, pela vida da sua família. Faça um altar exclusivo para Deus. Queridos, nesse período, queridos, que Noé estava dentro da arca, que Deus mandou colocar os seus filhos, a sua esposa, as suas noras, a Bíblia diz que só 8 se salvaram. Só 8. Deus, Ele dá a oportunidade a mim e a você todos os dias. Querido, quando Deus disse que ia destruir a terra, Deus fez uma coisa. Deus mandou Noé construir uma arca que demorou 120 anos para ser construída. Ele disse: Noé, eu vou destruir, eu não aguento o que esse povo está fazendo. Estou falando com minhas palavras. Mas eu vou destruir. Mas você vai e faz uma arca ou faz uma barca, assim como está escrito na sua Bíblia. E Deus deixou 120 anos Noé pregando para um povo sobre arrependimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se arrependam. Foi 120 anos de uma pregação que Noé pregava e construía, pregava e construía. Olha a oportunidade, querido, que Deus está dando nas nossas vidas nesse período. Quando eu li Gênesis 3, 6, e quando eu li 1 Pedro 3:20, querido, olha a revelação que Pedro teve, lá de Noé. O Espírito estava lá, pregando para que haja salvação, para que haja arrependimento, mas as pessoas não quiseram. E Deus colocou 8 pessoas para fazer uma nova vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem a obrigação de mudar a sua vida. Você tem a oportunidade de transformar os seus filhos. Noé pregava, queridos, eu acredito nisso, que Noé pregava, fazia discipulado dentro da arca, dentro da barca. Sabe por que eu acredito? Porque assim que desceu, como Noé era agricultor, ele fez uma vinha e ele se embebedou. E um dos filhos de Noé, Cã, pegou e viu a nudez do seu pai. E o que foi que ele fez? Um escândalo. E foi contar para os seus irmãos, deve ter contado para sua esposa, para todo mundo, porque tem pessoas que vê as coisas e não sabem guardar. E aí o que foi que aconteceu? Contou para os seus dois irmãos vieram com humildade, sabendo da nudez do seu pai, e se cobriram. E cobriram a nudez do seu pai. Querido, cubra as pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque eu acredito que Noé discipulou as pessoas na arca, porque os filhos obedeceram o que é certo. E um, chamado Cã, foi mostrar a nudez do seu pai. Tem gente nesse período, querido, da arca. Tem gente nesse período de pandemia que vai sair mais fortalecido. Mas tem gente, querido, infelizmente, vai sair como Cã. Pessoas que entraram na arca com a salvação e saíram amaldiçoados. Cã saiu amaldiçoado depois dessa situação. O que você está esperando para mudar a sua vida e sua história? O que você está esperando mais para mudar a sua vida e história? Eu lhe faço uma pergunta: como você vai sair dessa situação? Abençoado ou amaldiçoado? Você tem o poder de mudar a sua história. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Estamos com saudade dos irmãos, de ver essa igreja, ver o povo chorando, pulando e se alegrando na presença de Deus. A Igreja Missionária Restauração agradece a todos os irmãos. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.